mais uma etapa da nossa caminhada, mais um degrau daquela nossa caminhada em direção a Cristo. E como nós comentamos, hoje é a segunda morando, né? O dia gosta mais de morando do bolo ou a cereja. E é um dia de celebração. É um dia de celebração porque nós vamos estudar o tema A Recompensa dos Santos. Então, para quem esteve aqui pelo menos uma ou duas vezes, entendeu o que a Bíblia fala que são os santos, né? Quem se guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E nós vamos, continuando nesse tema, abordar hoje então a recompensa dos santos, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e também aquele nosso verso para nunca mais esquecer, né? Eu me sinto tentado a perguntar para um voluntário que tenha imaginado assim, aquele supra-sumo. O que você imagina assim, o top do que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que é para você. Mas não vamos provocar, né? Não vamos provocar a fala. Mas nós vamos ver que, só voltando, o que nós vamos ver hoje é que a recompensa supera todo e qualquer pensamento que você tenha imaginado em qualquer dia desses, desde que você ouviu esse verso maravilhoso da palavra de Deus. Eu quero convidar vocês na atitude de reverência. Nós vamos orar mais uma vez, entregando os próximos minutos a Deus e a nossa vida também, para que Ele conduza tudo aqui. Ó Senhor nosso Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Estamos na Tua presença mais uma vez, ó Senhor, e colocamos diante de Ti as nossas vidas, para que possamos ser dirigidos por Ti, e clamamos por sabedoria, por discernimento, e que a Tua graça seja sobre cada um dos Teus filhos que estão aqui. Que a Tua paz inunde cada coração, meu Deus. Tire qualquer medo, qualquer sentimento de dificuldade que possa haver, qualquer preocupação. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, sobre Ti como nossa ansiedade, porque Tu prometeu que terás cuidado de cada detalhe da vida dos Teus filhos. Eu entrego a minha vida, a minha voz, as faculdades mentais, intelectuais, para que Tu fales esse momento e que a Tua palavra fale no nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Temos a tela do nosso tema de hoje. Lembrando, nós vimos vários temas nessa nossa caminhada, foram cinco etapas, 5 domingos aqui, né? Eu aproveito para agradecer a cada um de vocês que nos honrou aqui com a vossa presença. E eu quero dizer que eu aprendi muito. Eu aprendi muito preparando esses temas, com toda a dedicação para vocês, e eu quero imaginar que vocês aprenderam também. E isso basta. Se vocês cresceram em sabedoria diante de Deus, é o suficiente. É o início de uma caminhada, uma continuação de uma caminhada fundamental, importante para os nossos dias, porque nós de fato vemos que o maravilhoso dia da volta de Jesus que nós aguardamos está próximo. Por todos os anos que a gente vê, está muito próximo. Não podemos afirmar o dia nem a hora, mas
tudo indica que ele está próximo e a palavra de Deus nos aconselha a vigiar. Então, vigiar, ficar atento aos acontecimentos, para que aquele dia, Isaías nos fala, para que aquele dia não nos venha como um laço sobre nós, né? Olha, não vi nada, não sei de nada, e em nome de Jesus não vai ser assim. Esse texto aqui de Isaías, capítulo 25, não sei se alguém leu o restante dos versos, aquele dia que nós nos instigamos a fazê-lo. Nós temos aqui o verso 9 só, mas o 7 e 8 é maravilhoso. Se vocês não leram, abram suas Bíblias e leiam. Não precisa nem pegar uma Bíblia física, abra no Google, lá Isaías 25, verso 7, 8 e 9. Vocês vão ver a maravilha que está escrito aí. E o verso 9 nos diz assim: e naquele dia todos levantarão suas vozes para dizer: vede, este é o nosso Deus. Nele esperávamos nós, certos de que nos salvaria, e de fato nos salvou. Que maravilha, né? A fé confirmada. Nós acreditamos em algo, e naquele dia, nós, eu digo nós, que estamos aqui todos, vamos poder dizer, nele nós esperávamos, e de fato ele nos salvou. Amém? Amém. Que maravilha poder contemplar isso e viver esse momento, né? Este é Yahvé, o Deus Criador, o Deus de todas as formas que a Bíblia apresenta. Nós depositamos nele toda a nossa confiança, exultemos e regozijemos na sua magnífica salvação. E o nosso texto aqui, não esquecer como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero fazer parênteses aqui e voltar um pouquinho ao nosso comentário inicial. Quando eu falei que eu aprendi muito, e eu acredito que vocês também cresceram diante de Deus, e quando a gente cresce diante de Deus, a gente cresce diante dos homens também. É magnífico isso, porque o estudo da palavra de Deus abre o nosso campo de visão de tal forma que você fica muito mais inteligente diante dos homens também. É fantástico isso. E assim, o alerta que fica é que nós estamos encerrando hoje, nós vamos sair daqui, e pode ter certeza, como sempre acontece, não vai faltar pessoas para tentar desestimular do que você viu e creu. Pode ter certeza, porque isso é certo que vai acontecer. Não vai faltar pessoas, muitas vezes, conhecidos ou não, se você tocar no tema, não é bem assim, esquece isso, talvez é ficção. Então, o meu apelo, conselho, é que você não se deixe enredar por palavras dessa natureza, por pessoas. E nós vimos naqueles primeiros temas, né, que chegando próximo desses dias, não sei se todos estavam aqui, mas eu vou comentar esse tema. Anjos maus em forma humana vão estar entre nós. Como que você identifica uma pessoa que na verdade não é uma pessoa humana? De repente você diz: não, mas você está viajando na conspiração, né? Mas estamos falando de coisas sobrenaturais, queridos. Não estamos falando de coisas naturais. Como que chega a dar medo, não chega a dar medo? Como que você identifica uma situação dessas? Mas com certeza, se pessoas vêm tentar desestimular do que você viu
e do que está escrito. E grave isso, porque tudo que alguém falar relacionado a algo espiritual tem que estar escrito. Me mostra, por favor. Por favor, me mostra o que está escrito. Se você me mostrar, vou me convencer tranquilamente, sem problema nenhum. Porque não vai faltar pessoas para isso, eu tenho certeza. Então, voltando aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E agora nós vamos começar a ver o que Deus tem preparado, então. E vocês vão ver que supera todo e qualquer entendimento. Por isso que eu fiquei curioso para saber o que vocês pensaram. O que está preparado para você? Eu já parei de olhar isso para tentar imaginar. Só que eu acho que a minha mente é tão finita que eu não consigo imaginar. Porque eu sei que o que eu imaginar de bonito vai ser muito mais bonito. Eu prefiro a surpresa. Muito bom. Parabéns pela coragem de falar. Vamos começar a ver, então nós vamos repetir algumas telinhas do domingo passado, que já são recompensa dos santos também. Então vamos começar por aquelas e nós vamos crescer. A terra agita-se, diz a palavra profética que nós estamos utilizando. Como eu falei naquele dia, nós estamos tomando emprestado uma visão profética de uma escritora que se chama Ellen White. E nós vimos que o profeta não pode falar nada do que está em desacordo com a palavra. Se ele falar um tio em desacordo com a palavra, não é profeta verdadeiro, e existem também os falsos profetas. Isso nós precisamos crescer nesse entendimento para não sermos heredados por tais, né? Porque já tem muitos nesse mundo por aí disseminando mentiras para tentar te desestimular na caminhada. Então, a terra agita-se poderosamente quando a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem no sono da morte. Eles respondem à chamada e saem revestidos de gloriosa imortalidade, clamando: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Já é recompensa ou não? Eu faço um parênteses. E para mim já estava bom até aqui. Se fosse preciso, eu abriria a mão por essa das recompensas. Para mim já está bom. Mas tem mais. Entre os santos vivos e os ressuscitados, erguem suas vozes em uma aclamação de vitória, longa e arrebatadora. Aqueles corpos que haviam descido à sepultura, levando os sinais de enfermidade e morte, surgem com saúde e vigor imortais. Os santos vivos são transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados com os ressuscitados, e juntos encontram o seu Senhor nos ares. Maravilhoso isso, né? Os santos vivos, que todos nós aqui somos candidatos, que está à nossa disposição, por Deus nos oferece gratuitamente essa dádiva, serão então transformados num abrir e fechar de olhos. Entendo que aqui não está falando de transformado fisicamente, mas sim intelectualmente, porque o pecado vai ser destruído, a morte estará destruída, não haverá mais pensamento ruim, pensamento para o mal. Essa é a transformação que o apóstolo Paulo relata em 1 Tessalonicenses 3, verso 16. Transformados intelectualmente, a sabedoria vai ser plena, a visão vai se ampliar em 1 milhão de vezes, ou sei lá quantas vezes mais, e você vai ter conhecimento de todas as coisas. Então seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e juntos com os ressuscitados, arrebatados então para encontrar com o Senhor nos ares. E ela diz: ó, que reunião gloriosa! Amigos que a morte havia separado estão reunidos para nunca mais se separarem. Amém? Bênção. Deus retribuirá aqui em Romanos, capítulo 2, verso 6,
Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Percebo que, e isso é uma das coisas que alguns abordam, e se você entrar nesse tempo, você já vai ver que logo de cara vai aparecer alguns que vai dizer, não, mas espera aí, obra não salva. Nós somos salvos pela graça. Como é que você mede a graça? É pelas obras, pelo teu procedimento. Não é isso? Se você está na graça de Jesus, aquela que liberta, você faz boas obras. Nós vimos isso com maiores detalhes nos domingos anteriores. Então, as tuas obras testemunham de ti, como diz o outro verso da palavra. Ele concederá, então, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Perseverando em fazer o bem. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. E o que é a injustiça para Deus? Para ficar bem claro, pois diante de Deus, no mesmo texto, para complementar, pois diante de Deus não são considerados justos os que simplesmente ouvem a lei, mas sim os que obedecem à lei, esses são declarados justos. Perfeito? Não há espaço para dúvida, não há espaço para alguém dizer, não, mas eu acho que não é bem assim. Ah, então eu mostro que não é bem assim. Vi então um inumerável exército de anjos. Aqui nós já estamos entrando em assuntos novos que não vimos no domingo passado. Então a nossa escritora, na visão dela, ela escreveu: vi então um inumerável exército de anjos trazerem da cidade gloriosa coroas com nomes escritos, uma para cada santo. Maravilha! Existe uma coroa para você com o teu nome escrito. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentaram-nas a ele, e com sua própria destra o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Quanta honra, né? Jesus chegar e te estender a coroa, toma lá, essa é tua, essa é tua. Você já transformado com algo que não se pode imaginar, as maravilhas que aconteceram. Já encontrando os teus queridos, os amigos. É para comemorar, é celebração mesmo. Mas vamos lá, perto dos princípios que nós temos coisas boas. Então, se coloque um pouco no futuro. Coloque o pensamento de vocês um pouco no futuro, que nós já estamos nesse momento aqui para a gente entender melhor. Então, visualize isso. A melhor coisa que tem para a gente entender um assunto é visualizar e se colocar no contexto. Então visualize aqui, Jesus pedindo as coroas e ele chegando e te oferecendo a tua, com o teu nome escrito. Toma lá essa tua. Do mesmo modo, os anjos trouxeram harpas, e Jesus os apresentou aos santos. Os anjos dirigentes desferiram em primeiro lugar o tom, e então todas as vozes se alçaram em louvor grato e feliz, e todas as mãos deslizaram habilmente sobre as cordas da harpa, originando uma música melodiosa com acordes abundantes e perfeitos. Você sabia que você vai tocar harpa também? Ah, mas eu não tenho dom musical. Não importa. Aquele que criou todas as coisas, que criou o universo, que criou as coisas materiais e imateriais, e que criou você e a mim, não abrir e fechar de olhos e te dar o dom que você vai tocar com um som maravilhoso, melodioso. Estão se imaginando? Com acordes abundantes e perfeitos. Continuando, vi então Jesus conduzir a multidão dos remidos à porta da cidade.
lançou mão da porta e girou-a sobre os seus resplandecentes gonzos, e mandou entrar as nações que haviam observado a verdade. Todas as pessoas, todas as nações, povos e línguas, que observaram a verdade, essa verdade que nós estamos vendo hoje aqui. Então Jesus mandou que entre na cidade aqueles que observaram a verdade. Dentro da cidade havia tudo que para deleitar a vista. Contemplavam por toda parte uma intensa glória. Complementa aquele texto, né, que nós vimos. Então, você imaginou o melhor que você pode, e aqui nos diz que havia tudo para deleitar a vista. O que é um deleite? É uma êxtase, algo, não tem como descrever, é algo que supera o que você imaginou e gera uma satisfação tão grande que você se deleita naquilo. Contemplavam por toda parte uma intensa glória. Então Jesus olhou para os seus santos vermelhos. Seus rostos estavam radiantes de glória, e fixando seu olhar amorável sobre eles, disse com sua preciosa e melodiosa voz: vejo o trabalho da minha alma e estou satisfeito. O próprio Jesus testemunhando isso, olhando para mim e para você, que ouvimos a palavra, que aceitamos a verdade, que tomamos a atitude de segui-lo, e que na verdade é bom, e fixando o olhar então para nós, ele vai dizer: vejo o trabalho da minha alma e estou satisfeito. Essa magnificente glória é vossa, para fluires eternamente. Essa glória toda é vossa. Jesus dizendo: nossa, então. Para usufruir por quanto tempo? Quanto tempo? Eternamente é quanto? Nós vamos ficar aqui a noite toda filosofando, né, nesse tema e não vamos conseguir medir por quanto tempo, né? Mas é eternamente para sempre, então. O tempo não conta mais nesse momento. Vossas tristezas estão terminadas. Você já se sentiu triste em algum momento da vida por qualquer coisa que seja? Vossas tristezas estão terminadas. Não mais haverá morte, nem tristeza, nem pranto, tampouco haverá dor. Apocalipse 21, verso 4. Nós vimos esse texto no estudo anterior. Não mais haverá dor. Somente quem sente dor é que sabe dizer quanto incomoda, né? E aí chega Jesus com a promessa aqui então, e fala: você não vai me sentir dor. Só isso já é suficiente para mim tomar uma atitude? Eu quero. Ah, é bom, não vou sentir dor, eu quero. Não interessa isso. Vi a multidão dos remidos então prostrar-se e lançar suas coroas brilhantes aos pés de Jesus. Esse texto às vezes nos instiga a pensar: mas por que lançar as coroas aos pés de Jesus? Como forma de agradecimento por aquele que fez tudo isso por mim e por você, né? Toma lá, Senhor, eu não mereço isso. Você fez tudo, na verdade. Eu não fiz nada. Então lança aos pés de Jesus como forma de agradecimento. E então, levantando-os com sua mão adorável, tocaram as harpas de ouro e encheram o céu todo com sua rica música e com os cânticos ao Cordeiro. Continuando.
na visão da profetisa, mas o texto que ela abordou foi Apocalipse 22, verso 2. Vi então Jesus levando o seu povo à árvore da vida, e novamente ouvimos sua adorável voz, mais preciosa do que qualquer música que já tenha caído em ouvidos mortais, dizendo: as folhas da árvore são para a saúde das nações, comei todos dela. Apocalipse 22, verso 2, está essa descrição. Na árvore da vida havia belíssimo fruto, do qual os santos poderiam participar livremente. Você está imaginando essas recompensas? O lugar já, Talvez aqui representa vagamente um pouco da maravilhosa sensação, da melhor vista que nós vamos ter lá. Mas na árvore da vida então havia um belíssimo fruto do qual os santos poderiam participar livremente. Na cidade havia um trono gloriosíssimo, do qual provinha um rio puro de água da vida, claro como cristal. Em cada lado desse rio estava a árvore da vida, e nas margens do rio havia outras belas árvores, produzindo fruto que era bom para alimento. Mais uma das recompensas que teremos lá. E olhem isso. Vi ali casas belíssimas. O que é uma casa belíssima para você? Que tinham aparência de prata, apoiadas por 4 colunas marquetadas em pérolas preciosas. Eu até dispensaria, mas como é presente de Deus, eu aceito. Por que não? Se é presente dele. Mas, por todas as outras coisas, já supera a necessidade, vamos dizer assim, na nossa pequenez humana, já supera a necessidade, né? Mas ele está dizendo que ele quer dar isso para você. Marquetadas em pérolas preciosas, muito agradáveis à vista, destinadas-se à habitação dos santos. Você já imaginou isso? Vi ainda um campo repleto de todas as espécies de flores. E quando as apanhei, exclamei: elas nunca murcharão. As flores começaram a murchar quando o pecado entrou nesse mundo. Até então não murchava lá no Jardim do Éden. Nada murchava. A vida era plena, tanto a vida animal como a vida vegetal. Quando o pecado entrou, as coisas começaram a deteriorar. E nesse momento Deus está restaurando as coisas à perfeição. Então as flores nunca murcharão. Em seguida vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro quando magnificamente se agitava para a glória do Rei Jesus. Só uma alusão a coisas magníficas que ela viu nessa visão que ela teve. Entramos então em um campo cheio de todas as espécies de animais: o leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Não haverá mais qualquer tipo de violência, seja ela entre humanos, entre animais e entre qualquer ser vivente. Todo vai habitar a mais perfeita paz. O Monte Sião. Isso, queridos, eu peguei parte somente da descrição, tá? Porque não seria possível transcrever tudo o que está escrito ali. Então, se vocês tiverem a oportunidade de buscar na íntegra, a gente pode buscar no Google. Primeiros escritos, se você pegar página, nós estávamos lá aqui é a página 18, 15 a 18.
Aquelas outras descrições eram na página 288. Mas grave aqui, se você ler lá, Primeiros Escritos, página 15, vai abrir para você, na primeira já opção, essa descrição, com muito mais coisas maravilhosas que estão escritas aí. Eu peguei algumas que eu achei que iria ser agradável aos nossos olhos e à nossa percepção e ao nosso sentimento. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse, essa parte eu fiz questão de mostrar para vocês, e essa que era a concordância inicial para nós chegar aqui. Então Jesus disse, e na visão, a nossa escritora estava lá, num sonho, numa visão, estava lá participando, e chegou na descrição dela, nesse momento de entrar no templo, e Jesus falou, somente os 144 mil entram nesse lugar. Inclusive ela não ia entrar naquele momento. Porque ela estava em visão, não estava fisicamente lá. E aliás, esse é outro assunto que a gente pode abordar numa outra oportunidade, os 144 mil, que é um tema maravilhoso, mas nós vamos mostrar uma pequena alusão do que significa os 144 mil. Está escrito em Apocalipse, capítulo 6, 7 e 8, explica os 144 mil em linguagem profética. Então Jesus falou aqui, só entra nesse tempo os 144 mil. Já vamos descobrir assim, resumidamente, quem são os 144 mil. Então, um dos anciões me indagou. Quem são os anciões? A Bíblia Apocalipse fala que lá no céu tem Deus Pai, Filho e Espírito Santo e 24 anciões. Quem são? Não sabemos. Não nos foi revelado. Mas então um daqueles anciões indagou: quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? Os 144 mil? Quem são eles? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vamos traduzir rapidinho. Nós vimos nos tempos anteriores que vai ter um momento de tribulação, de aflição, descrito em Mateus 24 e em outros textos mais, onde aqueles que optaram por seguir Jesus vão ter algumas dificuldades provocadas por outros. E se a gente observar o que está acontecendo no mundo hoje, nós vemos que isso está acontecendo em alguns lugares. Toda a descrição do Apocalipse, a palavra nos diz que, vocês já ouviram falar em 7 pragas, né, que vai ter outro tema que a gente poderia abordar depois, mas nós estamos aqui falando de coisas boas, né? E o que vai ter que passar, o peso da glória, o peso da recompensa é tão maior que a tribulação que nós nem vamos perder nosso tempo para falar disso. Mas podemos estudar, sim, para entender os acontecimentos. Então, esses que vieram dessa grande tribulação, nós vemos que hoje existe em lugares onde a Bíblia não entra, onde o cristianismo não é permitido, como nós podemos citar alguns lugares, Coreia do Norte, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, alguns países da Europa Oriental, onde há uma grande dificuldade, alguns países da África, como Nigéria, onde há perseguição de quem professa ser cristão. Hoje ainda está iniciando mais uma guerra lá, agora, de ontem para hoje. Então, está acontecendo essas tribulações. Aqui no Brasil vai acontecer? Não sei. Talvez.
Mas então, ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram o sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro, para quem não está acostumado com essa linguagem? Jesus Cristo. Por que ele é mencionado aqui como Cordeiro? Porque é aquele que se ofereceu como sacrifício por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do sacrifício dele, ele nos concedeu a possibilidade de ter essa esperança. Ou seja, se Deus não tivesse dado o seu único filho em nosso favor, nós estaríamos sem qualquer esperança. E sem esperança a gente não vive, né? Ou vive? Alguém vive sem esperança de que amanhã vai passar a dor, de que amanhã vai conseguir dormir o que não dormiu hoje, de que amanhã aquela tribulação, aquele problema vai estar superado? Não tem como viver sem esperança. Tem um ditado popular que diz que enquanto a vida, a esperança, né? E eu, na minha concepção, eu afirmo ao contrário: enquanto há esperança, há vida. Para uma pessoa que está desenganada dos médicos em estado terminal, como tem muitas, se ela não tiver esperança que amanhã vai ficar bem, como é que vive o dia de hoje? Para que vive o dia de hoje? Você não vai ficar bem, não vai melhorar. É para sofrer mais um dia, 2, 3, uma semana, um mês? Então, sem esperança não há vida. Talvez a vida, cientificamente falando, de estar expirando, sim, há vida. Mas não vida plena, como Deus quer nos dar. Vida em abundância para você viver de fato, se regozijar com as coisas. Então, o Cordeiro é Jesus Cristo. Aqueles que alvejaram no sangue do Cordeiro, ou seja, você que se revestiu de Jesus Cristo. Você aceitou o convite, entendeu Jesus Cristo, e agora você fala, para frente eu me revisto de Jesus Cristo. Eu vivo na presença dele e ele me justifica quando eventualmente eu vier pecar. Lembra que nós falamos no domingo passado sobre a graça? Vai ter momentos que a gente vai cair, vai transgredir os mandamentos de Deus? Vai. Talvez todo dia. Mas nesse momento, por você ter tomado a atitude de seguir a Jesus Cristo, a graça de Jesus, o sangue dele, te purifica e zera os pecados, e você começa uma nova caminhada todo dia. Não é maravilhoso entender isso? Vou imaginar que o dia de hoje foi atropelado, péssimo. E você se sente um trapo, humilhado. Aí você olha para ele e fala: amanhã eu vou começar zerado, inteiro, restaurado. Na presença de Jesus Cristo, eu tenho a oportunidade de recomeçar todo dia. Nós precisamos gastar um pouco de tempo fazendo essa ginástica e buscando esse entendimento para ver como é bom. E aí você começa a se regozijar nas coisas daqui, que as coisas boas que existem aqui é dom de Deus. Claro que existe o esforço pessoal de cada um para que as coisas boas aconteçam. Existe desde sempre, quando você começou a formar uma opinião, a formar uma profissão, a fazer um bom trabalho para que outros vejam e te indiquem. Existe o esforço pessoal, mas é o dom de Deus que nos concede sabedoria e êxito nas atividades que nós fazemos. E quando nós contamos com isso, nada pode nos segurar. Vamos ter tempestades? Para que não fique na dúvida. Então, aquele que aceita Jesus não vai ter problema? Não, eu não estou falando disso. Eu falei diferente. Vai ter problemas, mas muito paz. A paz da tempestade. Você vai superar tranquilamente, sabendo que amanhã o teu problema vai ser resolvido.
Isso se chama fé. Então, esses que estavam lá são os que lavaram as vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Vamos ver mais. Que é Jesus Cristo. E o texto que nós já vimos várias vezes, em Apocalipse 14, 12, nos dá maior clareza, maior luz sobre essa questão. Aqui está então a perseverança dos santos, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, nós já vimos, e permanecem fiéis ao Cordeiro. Trocando aqui a palavra. Se você aceitou e se revestiu das vestes de Jesus Cristo, do Cordeiro, você permanece fiel a Ele. E permanece fiel por quê? Porque é bom. No exemplo simplório que eu dei agora há pouco, a gente pode conseguir exercitar um pouco os nossos pensamentos, porque é bom permanecer fiel a Jesus. É maravilhoso, na verdade. Você conta com um suporte, com um poder que é maior do que todas as coisas. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas. Eu citei aqui no 1 Coríntios, página 15. Isso aqui é um texto que eu encontrei ontem, eu estava procurando há anos, que o livro é extenso. E ele veio para mim. Eu vou compartilhar com meus queridos que estão lá. E quando nós estudamos mais esse assunto, a gente vê que como é importante isso. Semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Ou seja, lá naquele momento, antes um pouco das coisas acontecerem, mas todas as coisas estão em convulsão, conforme nós vimos, dificuldades, os ímpios tentando nos perseguir, já estou dizendo nós, porque nós estamos aqui para sermos, fazer parte dos santos, e alguns que não têm conhecimento com medo, porque acham que vão nos matar, mas não vão, nós vimos que não vão, a palavra de Deus no final, porque nós temos uma proteção dele, daquele que nunca conheceu derrota. Mas eventualmente vai ter aqueles que pegaram a mensagem na corrida. E eu digo para vocês que 90% das pessoas do mundo não tiveram a oportunidade, talvez, de ouvir o que vocês ouviram nesses 5 dias aqui. Eu diria que com isso é suficiente. Se não ouvir mais nada, é suficiente para caminhar. Obviamente, graças a Deus, nós temos espaço para crescer ainda. Mas se ouvíssemos só isso, já estaria de bom tamanho para se posicionar. E ele nos anunciou todo dia a hora da vinda de Jesus. E aqui está: os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz. Quem são os 144 mil? Os santos vivos. Existem aqueles ressuscitados desde sempre, desde lá do primeiro assassinato, que Abel foi assassinado pelo irmão lá na saída do Jardim do Éden, e de lá para cá, sei lá, bilhões de pessoas passaram pelo mundo e morreram, e aqueles que andaram nos caminhos de Deus vão ser ressuscitados para ter essa recompensa com Ele. E aqueles que são ímpios, que não andaram, então vão perecer. Então os santos vivos são os 144 mil, ou seja, se nós imaginamos, traduzindo, que o dia está próximo, e que nós, salvo algum percalço, algum acidente de percurso, estaremos vivos então para participar desse momento da volta de Jesus, desses acontecimentos. Quem são os 144 mil? Nós.
sobre os 144 mil. Não é isso que está dizendo aqui? Esse tema é muito mais abrangente, mas é maravilhoso. Só damos uma palhinha porque nós tocamos no assunto para não ficar no vácuo, né? Quem são e quem não são. Vi lá, continua as recompensas. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravadas com letras de ouro o nome dos 144 mil. O nome de cada um de vocês vai estar gravado no lugar exato onde você vai se assentar. Em mesas de pedra gravadas em letras de ouro. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos. E Jesus o deixou e foi à cidade. Olha que interessante, né? É um universo completo. Existem cidades, existem vilas, existem plantações, existe a casa de cada um de vocês, existem as plantações de vocês, segundo Isaías 65. Vocês vão estar em atividade, fazendo as vossas coisas, com segurança completa, sem precisar ficar se cuidando que alguém possa vir e atentar contra a sua vida, sem se preocupar com os vossos filhos, que um animal possa fazer mal a eles, porque tudo vai ser perfeito. Então Jesus foi para a cidade. Logo lhe ouvimos de novo a delicada voz dizendo: vinde, povo meu, vieste da grande tribulação. Os problemas que passamos por aqui, as perseguições, por causa do seu nome. Vieste da grande tribulação e fizestes a minha vontade, sofrestes por mim. Vinde a ceia, pois eu me cingirei e vos servirei. Você já imaginou isso? Você sentado no teu lugar, já tem um lugar tal. Eu tenho um aqui. Narciso, pode sentar. E aí Jesus fala, chega e fala, eu vou te servir. Só para a gente ter uma alusão, né? Pensa naquele restaurante melhor que você imagina. O que é se cingir? Se preparar para servir. Como nós vemos em filme, né? Ou eventualmente aqueles chefes, né? Com as suas túnicas, com o bonezinho dele. Se cingiu como chefe, se preparou, se vestiu para tal atividade. Ele fala, eu vou servir vocês, tá? Olha o tamanho da graça. É fantástico isso. Eu fico dando risada sozinha quando eu leio. E não é para isso? Procure imaginar esse momento. Eu me cingirei e vos servirei. E vi uma mesa de pura prata. Tinha muitos quilômetros de comprimento. Óbvio, contando as pessoas salvas lá, né? Muitos quilômetros de comprimento. Contudo, nossos olhares podiam alcançá-la toda. Viu o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Mas como que é possível a gente enxergar quilômetros daqui lá no centro, numa mesa, que está na ponta? A nossa mente vai se expandir, as faculdades mentais, intelectuais, a visão a 1000%. E você enxerga, você está lá. E não precisa nem gritar, né? 10 quilômetros, sei lá, 100 quilômetros de mesa. Prazer em vê-lo. Que maravilha é isso, Marcelo. Nós precisamos nos deleitar com isso, queridos. Diante da vida que nós, a todo dia nos atropela, nos causa dificuldade, nos causa sofrimento, preocupação, nós precisamos tirar um tempo para deleitar com as coisas que Deus oferece. Opa, não vai ser sempre assim. Hoje foi um dia difícil, mas não vai ser sempre assim. Amanhã já vai ser melhor do que hoje, e depois de amanhã vai ser muito melhor do que todos os outros dias. Amém. Amém. Nós precisamos exercitar nossa mente nessas
essas coisas maravilhosas. Para a gente ter um sentido para a vida. E a gente vê muitas vezes uma filosofia que existe, né, das pessoas aí, independente da atividade, da condição financeira. Uma vez, quando eu trabalhava em Florianópolis, um gerente do banco que eu trabalhava, nós atravessando a ponte, e ele falou: hoje eu não estou bem. Pensando no que sentido, por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo? Onde é que eu vou chegar? E eu não estava preparado para falar com ele sobre isso. Pois é, amigo, também não sei. E não é maravilhoso quando você tem uma palavra boa para dizer: amigo, eu sei onde é que vai chegar. Eu sei, eu posso te falar isso. Porque as pessoas entram e nós vemos que uma das aflições dos últimos dias, segundo a Bíblia, segundo as profecias, é a depressão que atinge. Hoje eu conheci mais uma pessoa com depressão durante o almoço, que eu já conhecia ela, mas não imaginava que tinha. E aí ela me contou um pouquinho da vida dela. Meu Deus, a gente sabe o que é, né? Mas quando você ouve cada um contar nas suas particularidades, poderíamos dizer: mas que vida miserável, onde é que eu vou chegar amanhã? Qual é o fim? Vou viver mais uns dias aqui, bem ou mal, mas vamos imaginar que seja bem, remando, tentando ir. Aí daí você morre. Bom, parabéns. Que bom. Acabou para você, então? Eu digo para mim: não acabou, queridos. Pelo contrário. Já tem a promessa. E vocês têm também. Porque ela está disponível para todos vocês. Aí a nossa vida começa a ter um sentido diferente. Embora a dificuldade, embora as lutas, nós temos uma manhã com promessa, que é a promessa para o nosso tempo aqui e para os tempos vindouros. E vi uma mesa então de puro de ouro e prata, tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo nosso olhar estudou alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Então, chegamos já no final. Dirá o rei, Mateus 25:34, a todos que estiverem à sua direita: vinde abençoados do meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a palavra de Deus para cada um de vocês. Esse é o caminho. E Deus me fala para fortalecer esse convite para vocês aqui, hoje. Ele chama: vinde bendito do meu Pai. Naquele dia Ele vai chamar para aqueles que tomaram a atitude de aceitá-lo e de segui-lo. É simples, não precisa muito esforço, só tomar atitude. Mas talvez eu não entendi muita coisa, não importa. No que você entendeu. Alguns falam que a gente não deve focar nas recompensas. Eu digo ao contrário, deve focar sim, por que não? Porque na nossa pequenez humana, a gente consegue enxergar as coisas na recompensa, né? É como aquele cachorrinho, né, que você dá um mocinho depois que ele faz uma atividade que você quer. Que alegria! E na nossa pequenez humana, nós vemos: mas Jesus está oferecendo tudo isso. Poxa, eu quero. Mas o que eu tenho que fazer? Na verdade, eu não tenho que fazer nada. É só você dizer que aceita Jesus e segui-lo. Mas é ruim isso, eu tenho dificuldade? Não, é bom.
Você vai ter alegria, você vai ter certeza que o dia de amanhã vai ser melhor que o de hoje. E se tiver alguma dificuldade, você tem suporte, você tem auxílio, você tem a quem clamar, alguém que pode te ajudar. E ele diz então a palavra, ele dirá, né, naquele dia: vinde bendito do meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Então eu repito para vocês aqui nessa noite, queridos. Deus manda dizer isso para cada um de vocês. Um convite para atender o chamado dele. E ele diz assim: eis que hoje eu ponho diante de você a vida e a morte. Nós vimos já esse texto. Escolhe a vida para que você viva e que você tenha lugar nesse momento fazendo parte do céu. Mas escolhe hoje. O amanhã não pertence para nenhum de nós. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse restante de noite. Amanhã, muito menos. Esperamos que seja bom. Mas para alguém não vai ser bom, né, no mundo todo. Então o momento de você dizer: Senhor, é você, é hoje. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais nosso coração. E Deus manda dizer isso para você hoje. Escolhe a vida eterna. Nós vamos ouvir agora aquele livro que nós ouvimos já no livro passado, que faz alusão a todas as maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você sentir no teu coração uma vontade de dizer: Senhor, eu quero, mesmo que seja, eu só quero a recompensa por enquanto, o resto nós vamos ver daqui para frente. Se você sentir isso, não deixe passar a oportunidade. As oportunidades às vezes são únicas na nossa vida. O momento é especial. Nós estamos aqui terminando um momento de celebração. Então, se você sentir no teu coração, não deixe passar esse momento dizendo para Deus: eu quero. Vou procurar entender mais, mas eu quero fazer parte desse grupo dos santos, que são aqueles que nós vimos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Pode colocar o nosso vídeo. Alguém pode desligar a luz? Agora está valendo. Imagine o céu. E um rio de cristal.
Senhor nosso Deus, misericordioso Pai de amor, de verdade, louvado mais uma vez seja o teu nome, exaltado em todas as nações. Amém. Esse momento, Senhor, nós estamos extremamente agradecidos a Ti por essa oportunidade. Pela oportunidade de estar na Tua presença, de Te adorar, de entender um pouco mais do que Tu tem para nos falar. Estamos aqui, Senhor, encerrando uma série de 5 domingos de temas maravilhosos que têm a finalidade de nos dar sabedoria e entendimento para nos posicionar diante de algumas dificuldades que possam vir e tomar decisões acertadas ao Teu lado, confiando em Ti como provedor, como Criador de todas as coisas, e que não vai nos faltar no momento de necessidade. Nós pedimos o Teu perdão, Senhor, porque nós não somos dignos de Ti. Ó, meu Deus, como é bom tomar conhecimento dessas coisas, da grandiosidade das coisas que Tu tem preparado para aqueles que Te amam, Senhor. Põe no nosso coração o desejo de viver isso. E que nós tenhamos, Senhor, a força necessária de tomar a decisão ao Teu lado, nesse momento, hoje, amanhã e todos os dias. Dizendo, Senhor, eu quero te seguir, mostra o caminho. Vai mostrando os degraus que precisamos subir e nos dando força para a caminhada que vem. E se porventura, qualquer dificuldade que tenhamos, qualquer aflição, vamos contar contigo, meu Deus, porque Tu virás em nosso socorro. Senhor, nesse momento, talvez tenha pessoas aqui com alguma necessidade urgente para hoje, para amanhã. Nós colocamos diante de Ti. Essa luta, a partir de agora, não é mais nossa, é Tua, Senhor.
luta em nosso favor e nos mostra, nos dá a segurança de que a tua promessa é fiel e verdadeira e tu vai prover todas as coisas que temos necessidade. Limpa nossa mente, nosso coração de tudo mal. E que ao sairmos daqui, Senhor, viver os nossos dias aqui nesse mundo, que possamos estar firmes na palavra, buscar maior entendimento, maior sabedoria, para que não sejamos vítimas do inimigo, dos seus ardizes que podem estar por aí, tentando nos tirar do caminho, tentando tirar o sabor do que nós vimos aqui, da maravilha que nós vimos, e talvez tentando nos provar que isso não é verdade e que não vai acontecer. Mas nós estamos, Senhor, firmados na palavra. Muito obrigado por ela, pela clareza com que tu nos apresenta e dá-nos segurança, força para não desanimar da caminhada e, pelo contrário, em vez de sermos dissuadidos, poder orientar essas pessoas a fazer a melhor opção das suas vidas, que é tomar a decisão de te seguir também. Amém. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa semana a Ti. Abençoa cada uma das nossas famílias, que possamos, Senhor, crescer em sabedoria e graça diante de Ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.